Muito bem-vindos a mais um episódio do DNCast, diretamente aqui do Medical Discovery Experience, que é o MDX dos nossos amigos Tonon e Rodrigo Nóbrega. É uma honra receber aqui neste episódio conosco Dr. Ricardo Boggio e Dr. Fabiano Gamacho. É um prazer ter vocês aqui conosco e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito agradável, de altíssimo nível, porque vocês estão aqui conosco. Vocês são referências, né, para todos nós da área médica, e ter vocês aqui depois desse palco incrível é para a gente uma grande honra. E a gente quer começar entendendo um pouco mais da jornada. A gente pode começar por ti, Ricardo. Qual a tua jornada assim, dentro da medicina, teu amor à anatomia, teu amor ao ensino, como que isso surgiu e que te colocou hoje nesse ecossistema de educação? Bom, inicialmente obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. É muita história, né? Mas sendo bastante objetivo, meu amor pela anatomia. Eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei. E fiz pintura crayon, pintura a óleo. E o que eu mais gostava de desenhar ainda, como moleque, 7 anos de idade, eram segmentos anatômicos, mão, face. E daí isso ao longo da faculdade, é claro, me levou a ter um olhar para anatomia. Até na República, que eu morava, nós tínhamos uma parede e ela era toda grafitada por mim com vários desenhos de segmentos anatômicos, né? Então a anatomia sempre esteve muito viva no meu dia a dia, na minha vida. E o ensino, sem sombra de dúvida, ele naturalmente apareceu. Hoje o ensino, eu vivo o ensino intensamente. Eu tive a chance, ao longo da minha formação, de ser bolsista do CNPq, por 4 anos ao longo da faculdade, e eu fiz um projeto de pesquisa junto à bioquímica. Interessante, eu também. É verdade? Interessante, trabalhei 1 ano e meio na bioquímica. Puxa, você é louco como eu. Exatamente, com 4 ou 6 artigos internacionais publicados, e claro, não no meu nome, mas trabalhando junto com a equipe, olha que legal. Pois é, e daí foi muito bacana porque, claro, nós éramos alunos de iniciação científica, né? Então existiam protagonistas, nós éramos coadjuvantes nessa história, né? Mas esse trabalho, nós isolamos umas partil-protease renal humana, e talvez você vai entender, por ser bioquímico, vamos dizer, que era uma molécula nova e tal, e daí eu apresentei um trabalho sobre essa molécula num evento do CNPq, e eu ganhei o prêmio de Jovem Pesquisador do Ano com esse trabalho. E, por ocasião desse prêmio, estava tendo um projeto da CAPES, e selecionando projetos de destaque, trabalhos de destaque, e essa molécula foi selecionada, entre tantos projetos, para ir para a NASA, para ir para o espaço, para atingir o melhor estado de cristalização. Então imagina, um cara no 4º ano da faculdade tendo uma molécula indo para a NASA, né? Demais. E daí nessa hora eu falei, puxa, pesquisa, eu acho que é isso aí, eu quero viver essa experiência. E daí comecei e não parei mais na pesquisa e no ensino. Que lindo. Muito legal. Fabiano, eu lembro muito claramente, em cursos de anatomia e dissecção de cadáver, a tua forma tão minuciosa, tão criteriosa de fazer esse processo todo. Como que foi? Como surgiu a tua história pelo amor à anatomia, pelo amor a Rhino e também pelos cursos? Acho que a anatomia foi o primeiro momento na faculdade que eu senti, estou fazendo medicina. Aquela hora que primeiro período você fica ali meio perdido. Eu fiz Federal Fluminense, então a gente tinha anatomia só no 2º período. Mas no primeiro período você fica naquela coisa assim, aquelas matérias meio perdidas. A gente tinha até zoologia no primeiro período lá, umas coisas assim. E a primeira vez que eu tive contato com a anatomia e com o cadáver, que você começa a aprender o nome daquele músculo, né? Eu nunca esqueço quando eu aprendi o nome da escápula. E você vê, poxa, eu sou médico mesmo, né? Eu estou fazendo faculdade de medicina mesmo. E foi o primeiro choque que eu tive. Gostei muito, sempre tive paixão por ensinar. Antes disso eu era professor de informática para ganhar um dinheirinho ali de vez em quando eu dava aulinha Meu professor de física. Ele pro vestibular. Isso é crime, tá? Não, eu esperei o tempo certo. Tá. Então, eu já ensinava informática e tudo para ganhar um dinheirinho, e a parte de ensino na faculdade foi um pouco isso também. Eu gostava dessa parte de anatomia, de morfologia em geral. Foi uma coisa que me chamou muita atenção nos primeiros períodos de faculdade e eu juntei as duas coisas. Comecei como monitor já no 3º período, que eu já podia, né, que era o 2º ano, eu já podia ser monitor, e fui monitor até o penúltimo período na morfologia lá, morfologia 1, 2 e 3, depois repeti de novo, 1, 2, 3, até que eles me expulsaram, né, no penúltimo período eles me mandaram embora, que eu tinha que me formar. Então eu fiquei a faculdade quase toda dando aula, ajudando os professores, a gente acabava fazendo bastante pesquisa,
Fui bolsista de CNPq também, né? E participava também na farmacologia e tudo, então eu sempre me envolvi muito com essa parte de ensino. E a anatomia, eu acho que foi uma coisa que casou, não só essa paixão por estar trabalhando naquilo dali, o conhecimento adquirido ao longo da faculdade, que eu fiquei entre monitoria de anatomia, de morfologia, de embriologia, de histologia, ficava rodando ali, mas principalmente na histologia. E quando eu saí da faculdade foi uma oportunidade também que apareceu, porque a anatomia que hoje a gente vê para os procedimentos estéticos, ela não tem muito a ver, né, embora a anatomia seja uma só, mas ela não é explorada na faculdade. Então, a anatomia que a gente aprende na faculdade para os procedimentos estéticos é um mundo completamente diferente. Tanto que se investe tanto em educação quando a gente começa nos procedimentos estéticos em anatomia. Você fala, mas você viu anatomia na faculdade? Eu vi, mas não é a anatomia que a gente estava falando aqui agora. Não aprendi coxinha de pouso da fronte, não aprendi coxinha de pouso em geral. Tudo bem que quando eu fui à faculdade nem existia esse conceito ainda. Era gordura lamelar, né? Gordura superficial, gordura profunda, era uma coisa só. Lamelar ou não? Era um plano só de gordura e tá legal aquilo ali. E hoje a gente tem um conhecimento tão importante para não só para a segurança, mas para a execução dos procedimentos, que criou um campo de educação bastante grande e onde, né, eu, assim como o Borja também, a gente acaba trazendo essa experiência que a gente teve antes para colocar isso daí e tentar fazer com que as pessoas entendam um pouquinho mais de como funciona, não só aquela região que eles estão tratando, mas como o envelhecimento como aquela região vai envelhecendo e vai modificando ao longo do tempo. Eu gosto muito de fazer um comparativo, que eu escuto muito as pessoas falando, é uma escultura, né? O que vocês fazem é uma escultura. Não é bem uma escultura. Na verdade, eu acho um pouco mais complexo do que uma escultura, porque a escultura, ela não se mexe. A escultura, ela não tem que falar, ela não faz careta, ela não tem que mastigar, ela não levanta a sobrancelha. Então, você tem que combinar a parte artística, que o Borja, eu admiro demais essa parte artística dele, não tem essa veia tão boa para o desenho, por exemplo. Você tem que combinar essa parte artística com a parte funcional. E aí é que a anatomia entra demais, você conseguir entender. Então, aquele ponto de luz que você quer fazer ali, tá, beleza, mas eu vou fazer por cima do músculo, por baixo do músculo, por cima do proximal ligamento, distal ligamento, como que isso vai se comportar depois para que eu tenha um resultado realmente natural quando o paciente for fazer a mímica facial, principalmente. Eu acho que a gente tem conversado bastante, assim, cada episódio do podcast e nas conversas também informais, essa tendência mundial, né, de resultados mais naturais, mais harmônicos, e eu como cirurgião plástico, esse conceito entrou muito forte por causa das lipoaspirações de definição, né? A lipo HD, que o pessoal chama de lipo LAD, que na verdade já é só LAD, seria, né? Lipoaspiração de alta definição. Esse conceito de conseguir ter naturalidade com a movimentação. Então, hoje, um antes e depois, digamos assim, de foto, ele já não é mais confiável, né? A gente precisa de algo com movimentação. Não é que não é confiável, mas as pessoas querem mais do que isso, né? O antes e depois da foto hoje já é o básico, digamos assim. E é interessante ver que quanto mais a gente explora e ganha conhecimento e aplica conhecimento, parece, para mim, e eu queria perguntar isso a vocês, que a gente tem mais vontade de compartilhar conhecimento. E eu queria saber se isso é uma das coisas ou o que mais levou vocês a ter vontade de ter cursos, de ter programas de ensino, de multiplicar e dividir conhecimento. Bom, vamos imaginar que eu fui jantar ontem num restaurante super bacana e foi uma experiência super legal. Eu te encontrei hoje aqui. Eu falo, puxa, cara, você precisa ir naquele restaurante porque foi muito legal. Ou uma viagem, também muito interessante. Que viagem? Olha, vai naquele hotel, que aquele hotel é sensacional. Então, quando a gente vive uma experiência que é legal, a gente quer compartilhar essa experiência. E quando a gente estuda, quando a gente aprende, quando a gente descobre algo novo, é sempre muito legal compartilhar isso. Então eu acho que o conhecimento, ele não foi feito para ser guardado, ele foi feito para ser dividido. E todos nós que gostamos de estudar, a gente gosta de dividir. O ensino na minha vida, como eu disse até no comecinho do nosso papo, ele surgiu logo cedo, até pensando dentro dessa proposta de pesquisa, ensino e tudo mais. Então eu tive sempre um olhar muito doce para essa visão da transmissão do conhecimento.
E ao longo da vida eu fui tendo oportunidades de dividir isso em eventos, congressos, eu já fui speaker da indústria durante muito tempo, e as pessoas passavam a me perguntar, puxa Ricardo, mas você não tem um curso, eu não posso ir na sua clínica e ficar com você um período, eu não posso te acompanhar, e eu não tinha isso para oferecer. Até que chegou uma hora que eu não tive mais como fugir. Então eu já tinha esse olhar doce para a história da transmissão do conhecimento, tinha uma bagagem razoável, uma pressão externa, tipo, pô, precisamos de você, né? E daí foi quando, em 2014, eu comecei o ensino propriamente dito, esse ensino, digo, autoral, quando então eu inaugurei um curso que nós chamamos na época de Experience. Era um curso muito pequeno, fazia para 6 pessoas no máximo, especificamente para cirurgiões plásticos, dermatologistas, na recepção da minha clínica, eu fazia uma aulinha teórica. Conheço essa história, né, amor? Era mais ou menos assim. O doutor de negócios começou assim, cursos pequenos que a gente fazia a parte de injetáveis e gestão na clínica, e aí foi tomando. Mas nós estamos no 3º ano, você tem 10 anos aí nessa jornada, né? Então. Pois é. E bem caseirinho, né? Mas que deu certo. E daí eu fazia uma prática hands-on na minha sala de procedimento. E a partir disso as pessoas foram, puxa, e que mais você tem? E foram sempre me instigando. E a gente foi caminhando para chegar hoje no projeto do Instituto, que é um projeto bem mais grandioso do que a gente começou há 10 anos atrás. E hoje a gente sabe que você tem diversos professores, né? Onde foi que você entendeu que não podia parar em você? Né? Que você entendeu que você tinha que multiplicar talentos e trazer mais especialistas para dentro desse projeto? Pois é, à medida que as coisas foram crescendo, eu fui tendo demanda e o pessoal foi, entre aspas, exigindo com que eu saísse da minha zona de conforto e procurasse me movimentar um pouquinho mais, eu entendi que para dar escala eu precisava formar pares. E a vida vem me agraciando o tempo todo, né, com boas amizades, com boas referências. E eu acho que dentre os pontos positivos que eu tenho, um deles é ser agregador, né? Eu gosto muito de estar com pessoas, de ter pessoas perto de mim. Então eu fico de olho sempre em potenciais valores e fico pensando esses potenciais. Então eu precisava da escala, eu olhei e falei, puxa, esse cara, eu fui lá, trouxe ele. Eu precisava da escala, olhei para mais 3 e trouxe eles. E esses são o Adriano Mesquita, a Adriane Tartari, o Gladstone Faria e o Daniel Boro, que eu formei o Quarteto Fantástico, né? E hoje são monstros, né? E caminham super bem. E a partir daí nós fomos trazendo outras pessoas e hoje, graças a esse time, nós somos em 45 professores no Instituto, eu consigo dar a demanda devida, com várias frentes de formação, com várias oportunidades, e todo mundo foi gradativamente ficando dentro da mesma espinha dorsal. E como escola nós temos uma linha, uma mesma maneira de ensinar, uma mesma metodologia. Vocês multiplicaram a metodologia para outros especialistas. Que eu acho que isso é fundamental. Isso é fundamental. A gente acredita muito nisso em todos os nossos negócios, né? De que você precisa multiplicar talentos, mas isso não é a realidade do nosso universo médico. Então o médico tem dificuldade. Por isso que quando alguém faz, eu gosto de perguntar o que aconteceu. E o que eu vejo bem interessante, Ricardo, é o orgulho que as pessoas têm de fazerem parte do Instituto. Então quando você consegue gerar também na mente do outro mentor, professor, esse movimento assim de senso de tribo, de comunidade, de orgulho, também existe muito essa capacidade de agregar, muito da personalidade do grande líder que posiciona as pessoas assim. Então isso é bem interessante. Eu gosto muito de uma palavra que é pertencimento. Isso, pertencimento. A pessoa ela tem que se sentir fazendo parte da proposta, da ideia. E para isso a gente também tem que ter uma leitura das individualidades, porque cada um tem um perfil. Então imagina, eu tenho 45 professores e cada um tem um jeitinho de ser. Então tem aquele cara que adora o palco, tem aquele cara que ele é dos bastidores, tem o cara da pesquisa, tem o cara que ele é do hands-on, ele quer ficar ali na maca com os alunos, e eu preciso extrair o que cada um tem de melhor. Então nós temos os planos de carreira para alavancar esses potenciais. Muito bom, muito bom. Esse é um dos grandes papéis do líder, né? O líder tem que identificar as boas características daqueles que estão com ele. Jesus tinha 12, os 12 eram completamente diferentes, né? Então, para mim, a maior referência de liderança. Então, completamente diferentes, e ao invés de ele tentar fazer todos serem iguais a ele potencializou aquilo que cada um tinha de melhor, que eu acho que é o papel do grande líder, que é o que você exemplificou com clareza aí, o que você tem feito, e isso enche eles de orgulho de estar com você, e eles se sentem pertencentes. Eu falo para os nossos colaboradores sempre, e ensino lá, a gente ensina no Doutores de Negócios, ninguém trabalha para a gente, todo mundo trabalha para si, conosco.
Perfeito. Certo? Então é isso que eu acho que a gente tem que procurar fazer, né? Perfeito. E você, Fabiano, nos conta um pouquinho mais. Então, acho que o Bojo resumiu muito essa coisa do ensinar. Eu achei que ele fez uma analogia fantástica. Aquela coisa, você vê uma coisa legal, você quer contar para todo mundo, né? Então, a gente que ama anatomia, que ama entender por que cada coisa está ali, como é que ela funciona, como é que elas se interrelacionam, a gente vê ali, a gente quer contar para todo mundo. Então, isso é um pouco do que cria. Eu comecei um pouquinho antes, né? 2004, 10 anos antes, mas não necessariamente ainda como instituto. Na verdade, como eu dei aula a faculdade inteira, na hora que eu saí da faculdade, fiz minha pós-graduação, na época eu chamava de medicina estética, né? A gente fiz a pós-graduação na medicina estética e depois que eu saí, os professores vêm cá, você não quer dar aula de anatomia? Você passou a faculdade inteira dando aula de histologia, de anatomia, de embriologia, você não quer dar essas aulas de morfologia aqui nos primeiros módulos? Eu falei, legal. Aí comecei, e isso me levou para o Brasil todo, porque tinham cursos no Brasil todo, então praticamente conheci o Brasil inteiro em congressos e cursos nessa época, 2004, 2005. Foi uma paixão muito grande, até que eu acabei voltando, eu sou cearense, voltando para Fortaleza, né? Dizem que todo cearense uma hora volta, você não sabe quando, mas ele vai voltar. E aí em 2005 para 2006, voltei para Fortaleza, e lá a gente começou primeiro com esse curso, que nós levamos esse mesmo curso para Fortaleza, e depois acaba que o Bojo falou também, que às vezes os alunos vão te pedindo para você criar uma coisa tua, né? Eles vão te pedindo, eles confiam na tua metodologia, eles confiam no que você está falando, e você acaba criando essa metodologia própria. E aí nisso nós começamos a fazer um curso dentro da Universidade Estadual do Ceará, né? Um curso de cosmiatria e de procedimentos estéticos, uma pós-graduação lato sensu dentro da Universidade Estadual lá, foi uma forma de ajudar a universidade também, né? Porque o curso gerava bastante valor para a faculdade. E passamos 4 anos lá, e acabou que por alguns impedimentos, vamos dizer assim, um teto que a gente acaba atingindo dentro do serviço público, nós tivemos que montar, e aí montamos um curso de fellowship depois, né? Então, esses cursos vêm, na verdade, desde 2004, eles foram evoluindo, e eu acho que um pouco do que foi falado também, os alunos começam a confiar na gente como um curador, não precisa mais, hoje nós temos vários professores lá também, somos 17 professores, mas os alunos começam a confiar na gente como curadores, mais do que como professor. Você acaba virando meio que um curador ali, você vai justamente pensando esse cara que é bom nisso daqui e apresenta para as pessoas que confiam em você para dizer, olha, esse cara é bom, esse cara é legal para te ensinar isso, aprende isso daqui com esse cara, aprende isso daqui com aquele dali, vai nesse caminho aqui, ele confia em você para ajudar como um guia para que ele consiga encontrar o conhecimento de uma forma estruturada, mas de uma forma confiável também, ética, que é muito difícil hoje, né? Na área de cosmiatria, né? Na área de procedimentos estéticos, a gente tem uma dificuldade de encontrar ensino sério também, isso aqui é um problema. Então, quando você encontra aquele cara que você confia ali, você vai, quem que eu posso aprender? Não, e aí né? o que a gente vê no perfil do aluno? Aí tudo que você ensina ele quer. As pessoas vão consumindo todos os seus produtos, a tua esteira inteira, né? É muito interessante. E nem sempre você é o melhor professor daquele assunto específico. E aí que você tem que pegar a pessoa e trazer ela aqui, ó. Nossa metodologia é essa, nossos alunos querem isso, a gente acha legal isso daqui. Se a pessoa se identifica, então esse cara é melhor do que eu para fazer isso. Eu não preciso passar por cima dele, eu tenho que levantar muito ele. Né? Dentro de uma metodologia que a gente sabe que as pessoas confiam e que a gente também acha que é legal de passar para frente. A gente no Doutor de Negócios, nós temos uma gama de produtos, assim, digamos, né? Então, nós temos um MBA, no nosso MBA são 12 professores, só no MBA, né? Então, temos o MBA, nós temos uma imersão presencial, nós temos cursos online, uma série de entregas. E o que é, assim, interessante? Você estava falando de que existem diversos cursos, etc., que não são de qualidade, né? Infelizmente. E hoje, quando você trabalha com ensino, muita gente é desconfiada porque, infelizmente, se propagou excessivamente uma série de cursos que, sem citar nenhum nome específico e sem nem pensar em ninguém, às vezes a pessoa vai aos Estados Unidos, faz uma imersão de 2 dias e volta para o Brasil e lança um curso como se ele fosse a maior autoridade daquele assunto, sendo que ele não construiu essa autoridade. E eu, vendo vocês falarem, eu só quero ressaltar a admiração pelo fato de que vocês construíram a autoridade, vocês se tornaram cada vez melhores, trouxeram pessoas para perto de vocês e, naturalmente, o mercado exigiu de vocês
que vocês entregassem mais, que entregassem o conteúdo, o conhecimento, aquilo que vocês de fato já é claro para as pessoas que vocês têm. Não é algo que, sim, estou lançando um curso porque eu quero ganhar dinheiro com isso. É muito bom ganhar dinheiro, obviamente é um dos nossos objetivos, né? Senão nós estaríamos numa ONG, ou enfim, mas não é o propósito disso. Então vocês claramente têm essa autoridade, distribuem essa autoridade e dessa forma abençoam muitas pessoas, que abençoam muitas outras pessoas e todos saem lucrando, né? Todos saem ganhando mais. Eu queria fazer uma pergunta. Fala, desculpa, que eu vou ligar um pouquinho as pontas, né? Você falou lançar curso. Lançar é fácil, sustentar é difícil. É que você falou, as pessoas querem consumir toda a nossa esteira, né? Então isso é porque lançou, deu certo, sustentou isso. E é um sucesso, né? O sucesso do cliente, que é muito que a gente ensina também nos cursos de gestão, ele é fundamental porque o resultado daquilo que a gente entrega é o que vai multiplicar o nosso ecossistema. Eu acho que quando a gente começou, difundir informação era muito difícil. Então, não tinha canal para isso. Não tinha canal. Você não tinha uns canais, então sempre era difícil acessar a máscara, achar qual era o capítulo. Era sempre complicado você divulgar a informação. Então, a coisa acontecia muito centralizada e isso tornava um pouco mais fácil, né? Você já tinha as referências bem estabelecidas. Hoje, como a informação acabou um pouco esse intermediário da informação, né? Hoje já vai direto do formador de opinião direto para a pessoa que está consumindo ali. Muito mais gente teve acesso a propagar as ideias. Só que isso gera também uma dificuldade de filtro, qual ideia é boa e qual ideia é ruim, né? E acho que talvez essa seja a grande dificuldade hoje, por isso que as pessoas estão voltando a buscar e exigir da gente, olha, eu confio em você, então me ajuda aqui, lança isso, faz por aqui e trazer isso para dentro de coisas como o Instituto Magá, Instituto Bojo, o Doutores em Negócios, né? Assim, você entende ali a metodologia e confia. A gente está voltando para esse tempo. E se vocês fossem falar assim, pessoalmente, uma característica pessoal que alavancou esses sonhos, esses projetos, o que vocês falariam sobre vocês? Depende de uma coisa que vocês não falam muito. Mais profundo. Algo particular. Assim, que, claro, que vocês possam falar no podcast, né? Eu acho que pensando no propósito, né, do ensino, da pesquisa, da formação, da transmissão do conhecimento e das multitarefas, que é algo que a gente estava conversando até nos bastidores aqui, duas coisas que me ajudam muito é o fato de eu ser organizado. Então eu sou muito organizado, então eu consigo ter uma dinâmica de começar e terminar tarefas e até algumas vezes sobrepor tarefas, mas sem deixar com que uma influencie negativamente a outra, então isso me ajuda muito. E o fato de algo que eu já disse, que é de ser agregador. Então hoje eu tenho braços, né? O Agacho trouxe a importância, né, da gente, puxa, eu não sou o melhor nisso, mas eu posso ter alguém muito bom me ajudando a transmitir esse conhecimento, né? Então daí eu trago essa pessoa, ela entende a nossa filosofia, passa a fazer parte do time, que até no Instituto a gente chama de família. A gente dá uma lapidada nele também, né? Claro. Vai fazendo os ajustes e tal, mesmo porque a gente está falando de escola, né? Nós estamos falando de instituto e tal. E que tem uma cultura por trás, né? Então a pessoa tem que ter fit com aquela cultura daquele instituto, que faz parte do... E precisa ter essa metodologia e dar a liberdade do tempero, né? Então ele traz um pouco da pitada pessoal, das características do que ele gosta, e isso traz algo além, né, em relação à metodologia convencional. Então a espinha dorsal é uma, mas os temperos são vários. Eu gosto de cozinhar, gosto de tomar vinho, então algumas coisas pessoais atreladas, então esse tempero faz parte do meu dia a dia. Muito bom. Você, Fabiano? O meu, acho que talvez a principal característica tenha sido a curiosidade. Eu sempre gostei muito de entender tudo, adorava aqueles programas, como que funciona, como que é fabricado isso, como que faz. Então, eu sempre gostei de saber os porquês, né? Como a coisa vai surgindo, por que ela é assim e tudo. E tinha um personagem do Chico Anísio, que era aquela coisa que ele queria saber tudo nos seus mínimos detalhes. E isso talvez uma das características minhas que me levaram para esse caminho. Eu sempre quero saber o porquê e eu gosto muito de explicar o porquê. E dentro da filosofia de ensino do Instituto, a gente tenta prezar um pouco por isso, na hora de colocar essa cultura, né, a família lá, a gente tenta que as pessoas entendam isso. A gente entende que quando a pessoa sabe por que ela está fazendo determinada coisa, é muito mais interessante não só dela seguir naquilo ali, como ela evoluir aquela informação que a gente dela
ela crescer aquela informação que a gente deu. Melhor do que dizer, olha, vem aqui a 1 centímetro do canto do olho, 1 centímetro para o lado, 1 centímetro para baixo. Por que você está indo para 1 centímetro para o lado, 1 centímetro para baixo? Porque ele consegue não só reproduzir isso com mais facilidade, como ele fica mais resistente a uma informação também talvez inadequada, ele consegue argumentar, ele consegue ter um senso crítico e ele consegue às vezes evoluir isso e criar novas técnicas e melhorar, porque ele entendeu de onde por que a gente chegou até ali, ele consegue crescer mais isso daí. Então essa característica talvez tenha sido uma das que me levou um pouco para esse lado e que talvez tenha gerado um pouco essa carreira. Muito bom, gente. O senso de organização, de pertencimento, os porquês, saber... Qual foi a outra característica que o Ricardo falou? Agregar, né? Trazer as pessoas. Obrigada, gente, por compartilharem um pouco do sucesso da história de vocês com a gente. A gente espera ter mais oportunidades juntos. A gente encerra com muita gratidão esse DNCast e aguardamos vocês no próximo episódio. Até lá!